Falei ontem, estou vindo aqui hoje falar de novo sobre a importância de uma leitura meditativa da palavra. Eu acredito tanto nisso que eu faço esse movimento de vir aqui te estimular a fazer o seu movimento pessoal nessa direção. Compartilhei que estou lendo o livro de Jó, não tenho intenção de destrinchar aqui o livro de Jó, mas em parar em perguntas importantes e quando sentir que posso compartilhar alguma coisa, vir aqui compartilhar. Já estou tentando fazer isso há algum tempo, mas o celular está travando, dando problema de armazenamento, mas vou tentar, vou conseguir dessa vez concluir de forma objetiva esse partilhar dessa coisa tão importante que é a meditação, a presença, a atenção. Separei uma pergunta que um amigo de Jó faz a ele. 3 amigos vão ao encontro de Jó consolá-lo. E um deles faz essa pergunta: seu temor não lhe dá confiança? E você tem que parar para responder uma pergunta dessa. Seu temor não lhe dá confiança? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? E aí eu fiz uma outra pergunta. Se eu me perguntasse, se alguém me perguntasse, se alguém te perguntasse qual é o estilo de vida cristão, o que você responderia? Eu coloquei aqui que a vida cristã é a vida que é dominada pelo Espírito. Ela é fundamentada na graça. Deus se revela. Ele escolheu se revelar. É Ele quem entra na nossa história. É Ele que se dá a conhecer e revela os seus mistérios para nós. E pela fé, que também é dom dele, eu acolho essa revelação e se estabelece então o diálogo entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Agostinho diz, eu anotei aqui uma frase, que a oração é sentida como experiência humana do amor de Deus que se faz presente. Oração, então, como experiência de amor, porque Deus se faz presente, eu e Ele. E essa palavra, presença, que eu queria trazer hoje, presença, porque a gente vive alienado, a gente é negligente, a gente não dá atenção ao que importa, e por isso esse movimento que é tão aqui importante. A gente precisa estar presente. Qual foi a última vez que você olhou para você mesmo? Para dentro de você mesmo? Olhou para os seus sentimentos? Olhou para as suas necessidades? Parou? Permitiu que o Espírito iluminasse a sua razão, a sua mente? Mais uma vez, gastou tempo com você, que é movimento importante. A nossa espiritualidade, ela se nutre dos movimentos que a gente faz na vida. Por isso ontem, nos stories do meu Instagram, eu compartilhei algumas perguntas, porque movida por essas coisas, movida por essa intencionalidade, eu compartilhei ontem aquele vídeo, fui para a academia, corri, suei e me perguntei pelo que vale a pena suar, pelo que vale a pena se esforçar. Entende como esse movimento de pergunta e resposta é tão importante? Como presença, como intencionalidade são coisas extremamente importantes. Como é importante você pensar pelo que vale a pena o seu esforço. Depois, nesse mesmo movimento, estava fazendo o almoço, estava fazendo uma sardinha com molho vinagrete, regado no azeite e pensando sobre as boas escolhas. A espiritualidade, ela se alimenta da vida. Olhando para aquilo, lembrando, não há nada oculto. Aquilo que a gente come, as escolhas que a gente faz, estava falando ali naquela hora, né? Estava fazendo comida, ela se reflete no corpo, nada fica oculto. Está estabelecido na natureza uma relação de causa e efeito. Isso é maravilhoso. O conhecimento disso é maravilhoso para nos disciplinar na direção de boas escolhas. Então é esse movimento que meu espírito se move na direção do Espírito de Deus. Esse lugar de presença minha e presença de Deus, experiência de amor, como diz Agostinho. E ele vai dizer também, o Agostinho, estou citando ele porque eu tenho lido, né, esse livro dele, ele diz que a alma precisa de 3 coisas. Primeiro, ela precisa ser sã, ter saúde. O que ele quer dizer com isso? É a mente renovada, essa vida dominada pelo Espírito. A mente precisa ser sã, a alma precisa ser
sã, ter saúde. Depois ele diz que a alma tem que olhar. O olhar, ele diz que só há olhar verdadeiro a partir de uma mente sã. O olhar é a razão, é esse lugar de pensar, onde eu pergunto, eu respondo. Esse livro de Agostinho ele estabelece esse caminho de perguntar, de responder, de Deus iluminar o conhecimento e a razão, para nos levar para onde? Para ver. Ver o quê? Todo o movimento é na direção de ver Deus, de ter experiências com Deus, de se tornar real essa realidade sobrenatural, de que eu tenho uma alma imortal, de que eu fui feita para algo maior, superior. Isso vai ordenar todas as coisas, mas isso exige presença, atenção, movimento. Percebe? Seu temor não lhe dá confiança. Para onde nos leva a nossa fé? Vou repetir, Deus se revela por sua graça, misericórdia e bondade. A fé nos permite ver e acolher, estabelecer esse diálogo que é tão importante. É isso que é a leitura meditativa. Por isso nossa alma precisa de mente sã, precisa ser, ter razão, ter olhar e um olhar que veja Deus. E ele diz que para isso toda a experiência, que a gente tem com Deus depende da fé, da esperança e do amor. A fé nos volta o nosso olhar na direção certa. A esperança nos dá a expectativa de que, eu anotei aqui, que se você olhar bem, você vai pressupor que o verá. E o amor é que nos move na direção de desejar ver e ter prazer em ver. Está vendo como o movimento de tentar responder se o temor de Deus não me dá confiança, nos leva a pensar a respeito de tantas coisas? Nós estamos enfraquecidos na nossa confiança, por quê? Dá a tua resposta. Pensa. Responde a essa pergunta. Está enfraquecido, não tem confiança. Por quê? Eu caminhei nessa direção. Precisamos ter intencionalidade. Precisamos ter presença. Precisamos dar atenção. Precisamos nos conhecer. É através do meu espírito que eu estabeleço experiência. É que eu estabeleço diálogo com o meu Deus. E esse diálogo sustenta todas as coisas na minha vida. Faz o seu movimento pessoal. É esse o meu desejo aqui. Tentando aqui desde cedo compartilhar isso, para o celular dando problema, mas eu acredito que é coisa que vale a pena ser compartilhada. Esteja presente na vida. É na vida. É através da vida. Vida é uma coisa só, que a nossa espiritualidade se alimenta, mas ela precisa de atenção. Você precisa dar atenção a você e ao seu relacionamento com Deus. Se esse vídeo te ajudou, é importante, eu sempre